Que diremos aos nossos filhos quando acabar a comida, quando acabar o trabalho e a esperança de vida? Que os governantes são bons? Que os policiais são amigos do povo? Que caixões de companheiros assassinados são a vontade do Criador? Se assim fizermos, um dia faltará comida. Já não terá esperança. Nem nossos filhos com vida. Que diremos então? Que tudo é dos senhores? Que somos todos irmãos? E só morrem sonhadores? Não. Já não podemos calar. Chega o tempo de vencer, chega o dia de lutar sem morrer. A única forma de vencer a morte é enfrentá-la. O único jeito de vencer é lutar. O único jeito de fazer justiça é continuar lutando. Assim, viveremos eternamente. Adhemar Bogo. Esse é mais um programa Papo na Laje. Eu sou Dani Câmara. Hoje nós estamos aqui em Maricá, na Fazenda Municipalizada Joaquim Pinheiro, para bater um papo sobre juventude do MST. Oi, gente. Sou Daniel, da Brigada Nacional Joaquim Pinheiro, militante do coletivo de juventude do MST e estou aqui contribuindo no Sim Eu Posso em Maricá. Oi, eu sou a Indianara, sou militante do MST, faço parte da Brigada Joaquim Pinheiro e sou coordenadora pedagógica do Sim Eu Posso. Bom, vou direto ao ponto, né? Ser uma juventude do MST é muita coisa, né? Bastante. O que é ser uma juventude do MST? Primeiro... Fica à vontade. Vai, Indianara. Vai, Daniel. Primeiro que tem muito a ver com objetivo de vida, né? O horizonte. Tem uma... A linha do horizonte, sempre que a gente caminha, ela está cada vez mais longe, né? E ser jovem do MST é fazer parte desse todo, desse horizonte que move a gente no dia a dia e dá um sentido para a vida. E essa vida com todas as possibilidades, né? De dar errado e uma vida que... A gente cria um objetivo através da perspectiva da luta e do coletivo que estimula a gente a construir esse movimento, a construir uma sociedade melhor. Eu acho que para além do que o Daniel já colocou, a gente dá sequência na luta que os nossos pais iniciaram lá atrás, né? E aí com todas essas questões que envolvem a questão de permanecer no campo, de ter uma produção saudável, de ter direitos que são assegurados, né? E aí eu acho que é isso, muito disso que ele colocou também. Bom, a gente está falando aqui de um direito básico, né? Que é uma luta por direito básico, que é o direito à terra, né? E deve ser a luta, ou pelo menos deveria ser, a mãe de todas as lutas, né? Num Brasil tão desigual. E tendo essa perspectiva da luta, queria entender como é a trajetória de vocês até aqui, né? De ser uma criança sentada, dos pais de vocês. Vai, Indianara. Então, eu nasci no movimento, então quando eu nasci, meus pais já faziam parte do MST, e aí lá no estado do Paraná mesmo, e pude conviver no processo de acampamento, né, até meus 5 anos de idade, e a partir daí a gente foi solicitado, a minha família, né, para contribuir numa escola chamada Escola Milton Santos, que é uma escola de agroecologia, que forma técnicos em agroecologia, e também eu acho que teve umas 2 turmas de pedagogia, mas que a gente foi ajudar a construir o processo lá de formação. E aí, dentro da formação também, os processos produtivos da área da produção mesmo, né? Da vivência coletiva e tudo mais. Então eu fiquei 11 anos lá, e depois meus pais foram assentados lá em Cascavel, que é o oeste do Paraná. E a partir dali, estão ainda aí. A minha é semelhante, mas diferente que eu não nasci no MST. Eu tô no MST desde 2007, como eu estava conversando antes na pré-entrevista. Eu nasci em Foz do Iguaçu, depois eu fui lá pro
a minha família para o Paraguai, né? Acho que na fronteira tem muito disso, assim, das pessoas que migram para o Paraguai, depois retornam, né? São camponeses e camponesas que foram despossuídos, né? E de famílias que não tinham condições mesmo de sobreviver no Brasil. E nessa ida para o Paraguai, eu vivi até os 9 anos de idade. Aí passou alguém da MST fazendo o trabalho de base, né, e jovens ainda, jovens da MST fazendo trabalho de base lá no Paraguai, na cidadezinha no interior, e convidou a minha família, encontrou meu pai e falou, olha, a gente nem sabia o que era MST ainda, nada, a gente está montando acampamentos, né, de luta pela terra, para a gente poder fazer ocupação, e depois da ocupação, né, garantir direitos e tal, e aí, nas condições que eram condições de vida mesmo, de sobrevivência, né? Minha família avaliou que seria positivo pra gente, mas sem conhecer nada ainda, a gente pegou e foi acampar em 2007, lá em Cascavel, na região oeste do Paraná, e desde então a gente está lá. Houve uma mudança muito brusca, assim, na percepção de mundo, né? Porque a gente não vai acampar sonhando com socialismo, a gente vai acampar por conta de uma necessidade básica, né? Que é sobreviver, ter onde morar, ter o que comer, poder plantar o que comer, né? E aí nessa construção, a gente no acampamento lá e tal, eu sou acampado até hoje numa comunidade de resistência, a gente chama a nossa comunidade de resistência toda estruturada, né? Tem tudo, tem onde plantar, tem o que comer, tem a mobilidade, tem o transporte, né? Tem muita relação também com o que Maricá também garante, né? Mas aí nessa perspectiva da gente lá no acampamento, e aí dentro de algo que a gente vai conversar depois, né? Eu acho que você vai perguntar pra gente depois em relação à formação, né? Pude fazer um curso de formação dentro do Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, que é o PRONERA, né? Nessa escola que a Indianara falou, que é a Escola Milton Santos, fruto de construção da classe trabalhadora. E desde então, que eu me inseri nas instâncias do movimento coletivo de juventude, de formação, e agora uma tarefa pelo setor de educação, a gente contribui e faz parte do movimento. Não dá de sair e não tem como arredar o pé. Uma vez na luta, sempre na luta. Sempre na luta. Você usou a palavra ocupação, né? E é importante trazer essa dimensão para quem está assistindo a gente nessa luta do MST, né? Que ainda tem uma noção de invasão, né? E na real a gente está falando sobre ocupar essas terras. Então queria que vocês também pudessem falar um pouquinho sobre isso. Quer começar, Janara? Eu acho que é muito o que a mídia coloca, né, sobre o movimento sem terra, é que a gente somos pessoas, né, que invade terras, e a gente não invade terra, a gente ocupa a terra, né, como você bem colocou. E essa questão de ocupar é a gente procurar um lugar, se estabelecer num lugar com várias famílias que precisam produzir e que são terras improdutivas, então dessas grandes fazendas e tudo mais. E aí a gente faz esse processo de, né, como o Daniel colocou na fala dele, de trabalho de base, né? Então a gente faz o trabalho de base com as pessoas que realmente precisam ter um pedaço de terra para plantar, para ter a sua sobrevivência, né? E a gente se une e a gente ocupa uma terra. Então a partir desse processo que a gente tem a questão da divisão e tudo mais, mas que a gente não invade uma terra de alguém, até porque a terra ela deveria ser um bem comum, né? Como a água, por exemplo. E independente se você mora no campo ou se você mora na cidade, você deveria ter um espaço para você produzir, para você se alimentar, né? Acho que essa é uma pauta muito cara, né, pra gente, isso de invasão, de ocupação, que tem toda uma perspectiva, né, de construção desde lá do latifúndio, aquele latifúndio atrasado, da bota, né, sem tecnologia e de grande extensão de terra e de exploração, depois que evolui para o agronegócio, né, uma dominação das terras nossas brasileiras por multinacionais, empresas estrangeiras, né, capital financeiro. Aí a gente entra para algo que é uma construção da burguesia brasileira, né, uma elite que já chamava elite do atraso, né, que ela constrói toda a forma de resistência e de luta popular, né, tenta construir essa de desfazer a imagem verdadeira do que é as coisas, né, e tentar criminalizar algo que é legítimo, né? Está garantido inclusive na Constituição, ocupar terras, né, que estão improdutivas, essas terras improdutivas, né, são terras que não cumprem a função social de alimentar, de produzir comida, de ter ali famílias sobrevivendo, né? Então a gente ocupa algo que está inocupado mesmo, que não tem serventia, né? Tá lá e às vezes o dono da terra, dono
10 mil alqueires de terra, nem morar no Brasil não mora, né? Nem precisar daquela terra não mora. E aí muitas dessas terras ainda griladas, né? Sem documento, que foi conseguida na base da desapropriação, né? Ilegal, da violência dos camponeses e camponesas. A gente tem no Brasil o histórico da violência no Brasil, ela perpassa pela ocupação do território, né? Dessa divisão do território brasileiro, né? Aí depois a gente pode trocar uma ideia também, que é essa questão das propostas, né? Que a gente tem no entorno disso, que é esse Programa Nacional de Reforma Agrária Popular, mas que essa pauta ela é muito cara. Então essa invasão, né, é essa forma de criminalizar algo que é legítimo, né? Deveria ser um direito de todos, que né? a gente faz, que é a ocupação. O movimento faz, né? Isso legitimado pela Constituição, inclusive. Às vezes é uma terra que um tem, né? Que poderia estar abrigando muitas famílias e, enfim, dando alimento, né? Gerando renda. Pensando nesse movimento de ocupação, tem toda uma organização, né? Uma organização comunitária, uma organização popular. Sim. E queria que vocês pudessem também falar um pouquinho sobre isso, né? Como esses assentamentos se organizam em comunidade para gerar renda, para, né, gerar formação também, como vocês falaram, né? Tem algo que a gente chama, que é a comunidade de resistência, né? Então não basta só ocupar e estar ali para plantar e para sobreviver, né? A gente precisa construir uma comunidade de resistência, a comunidade do bem comum, né? Aquilo da convivência e tal, que envolve várias coisas, dentre elas a matriz de produção, as relações sociais que são desenvolvidas dentro daquela comunidade, a forma como a gente é apresentado à comunidade para a sociedade, né? Que não adianta a gente ocupar uma terra e continuar fazendo o mesmo que o fazendeiro fazia, né? Então a gente, quando constrói uma comunidade assim sem terra, ela pensa primeiro a questão da sobrevivência, né? Que precisa sobreviver para depois você formar. Então você não forma e depois sobrevive, você precisa estar vivo, né? Então sobrevivência, como que a gente vai plantar, como que a gente vai plantar o alimento para a gente comer. E depois pensa assim, esse trajeto de formação mesmo de ser humano, né? Desde lá do sem terrinha, em que começa ali nas escolas, nos acampamentos, né? Há uma luta aí da educação do campo, né? Para que tenham escolas que sejam dentro do acampamento, para que aquela criança que vai se desenvolvendo, ela possa pensar com base onde ela está pisando, né? E depois para a juventude mesmo, né? Isso mais que a gente está dialogando aqui, né? Em relação à nossa juventude. Formação, capacitação técnica, aí tem várias formas, né, de lidar com isso, que é em relação algo que é bem forte para a gente, que é o PRONERA, né? Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que possibilita a gente poder, o sem terrinha que estuda na escola lá do movimento, poder fazer a faculdade, né? Nós somos frutos do PRONERA, né? A gente se formou pelo PRONERA também e tal, mas essa construção dessa comunidade, né, de resistência, para não ser uma comunidade somente só uma comunidade, mas é uma comunidade de resistência. Ali as formas de lidar, né, das relações sociais, de tudo que envolve a vida, de tudo que permeia a vida, seja o animal, as plantas, a natureza, né, os nossos bens comuns, que é a água, né, as florestas e tudo mais, ela se torna isso de partilha, né, é um motivo de partilha para a gente. Então essa comunidade de resistência é algo que é muito forte, sim, para a gente poder construir. Desde a gente que é jovem, como o mais idoso, como o adulto, como a criança, já cresce sabendo que tem que plantar uma árvore, porque senão amanhã depois você não vai ter uma jaca para comer, você não vai ter um abacate, você não vai ter uma manga, né? Eu acho que é importante colocar também que a partir do processo de ocupação, né, o Daniel colocou, a gente forma os acampamentos, né, que a gente chama. E aí, dentro disso, a gente faz primeiro o barracão da produção, né? Que a gente vai achar formas de como a gente se organizar entre os coletivos. Por isso que a gente tem uma coisa que a gente chama de NB, né? Que é os núcleos de base. Então, se reúnem algumas famílias, por exemplo, tem 50 famílias. A gente consegue formar 5 núcleos de base. Então, cada núcleo de base vai ter um tipo de trabalho, alguma coisa voltada à produção que a gente vai conseguir se organizar enquanto coletivo, né? E a partir daí a questão da escola, que o Daniel já colocou, né? E eu acho que a partir desses coletivos, né, desses pequenos coletivos dentro de um acampamento, que a gente consegue se organizar até o processo, né, desde formação, educação, produção, saúde, todas as questões que envolvem um coletivo que está numa mesma área, né? E aí, depois desse processo que a gente consegue trazer outras formas de coletivo quando a gente está no processo de assentamento, por exemplo.
que no acampamento a gente tem uma coisa mais orgânica, mais organizada, e a partir do processo do assentamento que alguns indivíduos, não todos, né, porque a gente passa por um processo de formação, a gente traz um pouco desse individualismo, né, de você ter a sua terra e você achar que é só você e a sua família agora, né? Por isso que o processo do acampamento ele é muito importante. E aí a gente nascer ou não nascer no movimento, mas participar do acampamento é que a gente consegue dar continuidade na formação militante. O papo tá legal, né, gente? Então convido vocês para seguirem a gente nas redes sociais. Aqui na tela tem o QR Code, você pode seguir a gente também pelo @ do Instagram. Agora vamos voltar pro papo que tá incrível. O coletivo de juventude ele começa já ali no acampamento, né? E aí tem o coletivo de juventude lá do acampamento, da brigada, da região, né? A regional e tal. Depois tem do estado e tem o coletivo nacional, né? E essa juventude que se organiza, né? Também dentro de uma grande organização, mas que tem uma forma de organização também que é o espelho dessa organização, né? E seria o grupo que vai assumir posteriormente, né? As tarefas principais, né, e já está dentro das tarefas a nível de condução de movimento, né, e de construção do nosso movimento nas bases estadual e nacional. É bom essa palavra das tarefas, né, que você usou, porque isso traz para a gente essa noção de organização, né, porque muito do que a mídia passa é esse lugar da invasão, é esse lugar da desorganização, como se a comunidade, a população não estivesse organizada, mas quando a gente, principalmente nesse papo aqui, né, que é importante para que as pessoas também conheçam um pouco mais, né, dessa juventude que está pulsando e lutando, né, ativamente por melhora, por condições básicas. Hoje o programa Papo na Laje está sendo filmado na Fazenda Municipalizada Joaquim Pinheiro, em Maricá. Joaquim Pinheiro foi um militante histórico do Movimento Sem Terra. Ele contribuiu para o processo de articulação do movimento com a cidade de Maricá na elaboração de inúmeros projetos. O Movimento Sem Terra perdeu Joaquim precocemente. Devido à sua grande contribuição em inúmeras frentes, o MST criou uma brigada chamada Brigada Nacional Joaquim Pinheiro, que desenvolve inúmeros projetos no estado. Também, em sua homenagem, a cidade de Maricá nomeou esta fazenda pública com seu nome. Para além da luta pela terra, da reforma agrária e tudo mais, ainda essa questão da formação ela é muito presente, né? Porque a gente parte de uma questão de que a gente precisa se especializar, né? Para a gente atuar no campo onde a gente está. Então, o Daniel bem colocou na fala dele anteriormente sobre a questão do Pronera, né? Então, uma forma de jovens que são de áreas de reforma agrária, né, se especializarem. Então, a gente tem curso de agronomia, a gente tem curso de veterinária, tem curso de pedagogia, tem vários N cursos que ajudam a gente também se forjar e se formar nesse processo, né? Se capacitar, né? Se capacitar. O Pronera é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Ele é voltado para jovens do campo, então é uma conquista, né, da luta dos povos do campo, para que as pessoas do campo elas pudessem se formar, né, seja agronomia, seja jornalismo, seja economia, várias ofertas de curso tem do Pronera, né, que é parceria do INCRA, do movimento, né, e vários outros movimentos do campo, que é para você poder formar jovens com pé, aquilo que eu falei, né, formar jovens que pensando onde pisam, né? Então você forma jovens voltados para atender a sua comunidade. Você forma lá o jovem de agronomia, não é o jovem de agronomia para trabalhar na Monsanto, é o jovem de agronomia, né, com ênfase em agroecologia para trabalhar o desenvolvimento da comunidade, né, da comunidade onde mora, da comunidade onde vive e ajudar na defesa, né, dos princípios e das nossas do que move a gente enquanto movimento, né? E aí você falou assim do que move a juventude nesse momento. Eu queria falar sobre isso em relação a três coisas, né? Primeiro, em relação à permanência da juventude no campo, que é algo bem latente, né? Com todo esse fetiche, né? Essa imagem que foi criada de que o urbano é o melhor, o rural é atrasado e é ruim, né? Então a gente teve um movimento, né? Desde a década de 60 para cá, isso, né? Com base nos estudos e tal, desde esse período para cá, com essa questão da Revolução Verde, de trazer os pacotes do veneno, né? Máquinas, pra gente é bom tecnologia, né? A gente quer tecnologia, mas a forma como isso foi
traduzido para o campo, de expropriar os camponeses para poder implementar grandes áreas de produção, você também vai perdendo, né, a questão que a gente chama que é a sucessão rural, que esse jovem que é do campo, que é que faz parte daquele núcleo familiar, né, não tem mais condição de sobreviver ali no campo, e ele sai, então ele vai para a área urbana, né, e aí você sai o jovem do campo para a área urbana para poder tentar buscar a sua sobrevivência e também naquela perspectiva, né, de que vai trabalhar, vai ficar rico, e aí você tem toda uma quebra de algo cultural, desenvolvimento dessas famílias no campo e essa sucessão. Então, como que você vai ter a agricultura familiar se você não tem jovens, né, que vai dar continuidade no trabalho? Nessa fazenda, né, que todo alimento produzido aqui é um alimento também sem agrotóxico, então a gente entende que tem toda uma organização acontecendo e é muito bom ouvir vocês. E já finalizando, já apontando, né, para o final aqui do nosso papo, queria que vocês deixassem aí um convite ou uma palavra para quem está assistindo a gente, que ficou curioso, que quer saber mais, né, sobre esse movimento de luta e de resistência que é vivo, que está acontecendo agora. E se essa pessoa quiser chegar e conhecer mais, o que vocês deixam aí para quem está assistindo a gente de casa? Eu acho que para conhecer de fato o movimento, a gente precisa interagir e conhecer os acampamentos que tem nas regiões que essas pessoas querem conhecer, né? Que é a partir dali que ela vai ter uma amplitude, né? Sobre o que é o movimento de fato, né? E eu acho que é isso, né? A gente está aberto também se alguém quiser conhecer, seja no estado, seja aqui no Rio de Janeiro, que também tem acampamentos. Então, acho que é importante fazer esse intercâmbio para, de fato, a gente conhecer e falar a partir do que a gente conhece, não do que a gente vê na televisão, né? Acho que concepção, mas isso que você falou foi bem interessante, porque de fortalecer, né, não tem só o movimento lutando no Brasil, tem muitos movimentos sociais, né, tem muitas frentes da sociedade lutando por direitos, né, por igualdade, por justiça, né, principalmente, e fortalecer todas as formas de lutas, né, seja do juventude ou do coletivo ampliado, né, mas todas as formas de lutas que surgem na sociedade, né, a gente puder fortalecer, ajudar a desenvolver, né, é uma tarefa nossa enquanto jovem, enquanto sociedade, lutar contra a ignorância, lutar contra isso que a gente até faz aqui em Maricá, né, contra o analfabetismo. Tem episódio do Sim Eu Posso, né, quem não assistiu dá para assistir, mas lutar contra o analfabetismo, né, lutar contra a fome, contra as injustiças, e aí a questão da solidariedade, né, e algo que é muito latente também, e que a gente do movimento estendeu essa solidariedade e Juventude Sem Terra ao povo palestino que sofre genocídio nesse momento. Sei que parece lá isolado, lá a gente está falando aqui, mas tem muito a ver com o que a gente está dialogando, porque não tem como a gente dialogar sustentabilidade, falar de agroecologia, da gente pegar e dormir tranquilo, sabendo que tem um povo sendo massacrado, né? Então, como a gente vai fazer a defesa dos povos, né? E se essa solidariedade, ela não ultrapassa as fronteiras, né? Tem a frase do Che, a maioria dos jovens conhece, né? Mas quem não conhece vai conhecer agora, que é: se você tremer de indignação a cada injustiça cometida em qualquer parte do mundo, contra qualquer pessoa, então a gente é companheiro, né? Então nós somos companheiros nessa luta contra as injustiças, né? E essa indignação, ela nunca pode sair, essa chama de indignação, né? Está sendo massacrado o povo palestino, a gente construindo as lutas aqui a nível local, regional, nacional, mas também a gente ter solidariedade, né, que ultrapassa a fronteira. Somos vários povos dentro de uma integração de povos só, né? Então a nossa luta, ela é permanente, ela é uma luta justa e uma luta verdadeira, né? Seja no campo ou na cidade. Eu acho que é muito legal esse papo que a gente troca, trazer o campo também para dentro da cidade, trazer a cidade para dentro do campo, né? Porque está tudo interligado. Em algum momento, as pessoas do campo, da cidade, né, tiveram suas raízes ou seus antepassados, né, ou sua família foram parte do campo, né, da construção da agricultura brasileira. E como estender isso para o campo agora, né, que já está acontecendo, para esse movimento macro, né? Bom, eu agradeço muito vocês por esse papo rico, esse papo especial, né, que com certeza, pelo menos eu saio daqui muito alimentada, saio daqui com esperança
de uma construção, né, de um horizonte mais possível, mais humano para todos nós, né? E é muito bom encontrar pessoas que estão na luta, fazendo agora, fazendo acontecer agora, se articulando, né, como pode, como dá, assim como a gente já sabe que nesse Brasil já acontece, né? Já existe um movimento de resistência desde sempre e que a gente possa se encontrar mais, né, para ampliar cada vez mais esse movimento. E aqui agradeço a participação de vocês. Tenho muitos sonhos, mas se resume um pouco na fala do Papa Francisco, né? Que é ter nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra e nenhuma pessoa sem direitos. O meu sonho é que a gente consiga construir um programa nacional de reforma agrária popular em que a gente possa resolver a vida de famílias que estão acampadas, muitas ainda em situação de dificuldades e principalmente pensando a nível de família, que a minha família possa conquistar o lote também, né? Já tem um experimento no acampamento, mas que a gente possa avançar na reforma agrária. E um sonho também, que é a gente resolve um pouquinho disso aqui em Maricá, que é a alfabetização, mas de que a gente possa acabar com o analfabetismo a nível de Brasil, que ainda é muito grande o número de pessoas analfabetas no Brasil.